Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso gratuito, o Simplifica Excel Express. Eu sou o professor Ítalo e estarei com vocês durante toda essa jornada, de hoje até quinta-feira, onde você irá aprender mais de 70 fórmulas e recursos de Excel, terá acesso a material didático completo, conteúdo de verdade muito bem estruturado para que você aprenda a principal ferramenta do mercado de trabalho. Me conta aí no chat se você já está conseguindo me ver bem, se você já está conseguindo me ouvir bem. Me fale também se você já me conhecia aí anteriormente, se é o primeiro conteúdo que você está vendo meu, se já tinha feito outros cursos, já tinha acessado outros materiais, para eu saber de onde você está vindo. Se veio lá do LinkedIn, do Instagram, do YouTube, me conta aí que é importante para a gente entender de onde está vindo o nosso público. Vou passar aqui algumas informações iniciais importantes e aí a gente já começa com a mão na massa. Quem já foi meu aluno aí em outras oportunidades sabe que é muito conteúdo mesmo, muito conteúdo aplicado. E você, independente do seu nível atual, tenho certeza absoluta que vai transformar a sua percepção sobre Excel. Então aproveite mesmo essa oportunidade. Deixa eu trocar aqui a tela e mudar a posição da minha câmera para poder facilitar a minha comunicação com vocês sem atrapalhar o nosso conteúdo. Estou aqui no cantinho agora, deixa eu diminuir só mais um pouquinho. Beleza, tá? Só para facilitar aqui, vocês não perderem nada. Deixa eu me apresentar aqui formalmente para vocês. Como eu disse, meu nome é Ítalo, você me encontra aí nas redes sociais como Prof. Ítalo Teotônio e sou o fundador aqui da Simplifica Treinamentos, a qual está oferecendo este curso para vocês, o Simplifica Excel Express. Sou formado aí na área de sistemas de informação, depois fiz pós-graduação tanto em segurança da informação quanto em ciência de dados e um mestrado na área de sistemas de informação e gestão do conhecimento. E atuo tanto na área técnica quanto na área acadêmica há mais de 15 anos, passando aí em todos os tipos de curso e níveis que você imaginar, técnico, graduação, pós-graduação, MBA e por aí vai. Bom, vamos lá falar um pouquinho aqui agora do curso. O que você vai aprender neste curso? Eu separei as aulas em 4 grandes temas. Na primeira aula, nós vamos falar sobre recursos essenciais e produtividade no Excel. E eu tenho certeza que já nessa primeira aula, você vai sair com uma visão muito diferente daquilo que você tinha sobre Excel. Se você não sabe nada ou sabe muito pouco, vai começar a perceber o poder dessa ferramenta. E mesmo você que acha que sabe muito, você vai ver que tem muitas outras coisas a serem exploradas. E, na verdade, quem acha que sabe muito, no final do treinamento, tem uma percepção seguinte: poxa, eu achei que eu sabia Excel. Tenho certeza que isso vai acontecer com você também. Na segunda aula, a gente vai falar sobre análise, modelagem, organização e tratamento de dados, para a gente entender de verdade como deixar as nossas planilhas da forma adequada para que elas tragam ali para a gente informações relevantes. Na terceira aula, a gente vai falar sobre dashboards profissionais, interativos e automatizados para que você consiga transformar dados em informações para tomada de decisão
de forma visual, didática e prática, tá? E na quarta aula a gente vai focar ali nas principais fórmulas e recursos utilizados no dia a dia, inclusive as mais cobradas nos processos seletivos, além de outros conteúdos bônus que eu vou disponibilizar para vocês. Aqui tem um resuminho de funções, recursos, fórmulas que a gente vai ver dia a dia, mas não precisa ficar preocupado em memorizar isso aqui não. Nós vamos ver tudo isso na prática. É o conteúdo gratuito de Excel mais completo do mercado mesmo, tá? Fique 100% à vontade para comparar. E você, possivelmente, está aqui no maior evento de Excel que está acontecendo aí no Brasil. Show de bola? Então vamos lá. Aqui tem alguns exemplos de dashboards. Eu quis colocar essa situação aqui para você ter já também essa percepção de um dos recursos mais valorizados pelas empresas no contexto atual, que é essa transformação de diversas planilhas ali desorganizadas, bagunçadas, em relatórios, dashboards como estes que você está vendo aqui na tela. E este é um conteúdo que a gente vai focar sobretudo na terceira aula, mas antes a gente vai aprendendo diversas outras coisas que serão importantes para você chegar lá. Beleza? Agora, muita atenção aqui comigo para você entender 100% em relação à dinâmica das aulas. Vamos lá. Durante esse evento, de segunda a quinta-feira, nós teremos aí aproximadamente entre 1h30 e 2 horas por dia de aula. Então, mais ou menos de 7h30 às 9h30 ali no máximo, talvez um pouquinho mais, talvez um pouquinho menos. Qual que é a dinâmica aqui para você aproveitar o melhor do conteúdo? No momento da aula, você deve estar aqui prestando atenção comigo, ao vivo, realizando ali anotações daquilo que for mais importante, mas não praticar em conjunto comigo no momento da aula. Senão você nem vai conseguir praticar e nem vai conseguir prestar atenção direito. Então, neste momento, presta bastante atenção, foca, liga aquilo que eu chamo de modo aula e concentre-se na explicação para que você não perca nenhum detalhe. É muito conteúdo mesmo que você vai ter aqui durante o nosso evento, tá? Professor, e como que eu vou praticar? Para quem está assistindo aqui, depois da aula vai receber um link para você poder rever, pausando e praticando todo o conteúdo. Legal? Todo o conteúdo é gratuito. As aulas, os bônus, o material didático, inclusive o certificado. E em cada uma das aulas existe um material didático específico, que vai sendo agregado dia após dia. Hoje está disponível o material da aula 1. Então, na descrição do vídeo, e também eu mandei por e-mail, eu mandei por WhatsApp, você já consegue acessar o link do material e fazer o download do conteúdo da aula 1. Amanhã eu vou disponibilizar o conteúdo da aula 2 e assim por diante. Professor, e o certificado? Como que funciona? Em cada um dos encontros, em qualquer momento, eu vou passar um código de validação. Você vai anotar esse código e quando eu indicar, você vai validar a sua presença. E o link para validação também está disponível aqui na descrição do vídeo. Também chegou no WhatsApp, naquele guia do curso que eu enviei para vocês. Vou falar dele daqui a pouquinho de novo. Então, é só ficar atento às minhas comunicações aqui, às comunicações que chegam no e-mail e no WhatsApp, ok? Se você assistir a todos os encontros, registrar a sua presença corretamente, ao final você tem direito aí ao seu certificado de participação de forma 100% gratuita. Certificado é legal? É. Ele é legal quando ele vem acompanhado de um conhecimento. O certificado por si só ele não faria diferença. Então, o conhecimento que você vai ter aqui, ele é o diferencial. E o certificado ele vai ser ali um plus para você, mas foca sempre em aprender. Alguém que tem certificado e não sabe direito, comparando com alguém que talvez até não tenha certificado, mas sabe muito de fato, aprendeu, quem que você acha que leva vantagem? É igual ao inglês. As empresas, elas às vezes te pedem o certificado de uma coisa em outra? Sim, mas o mais importante é você colocar aquele conteúdo em prática. Fechou? Beleza. Então, programe-se mesmo de hoje até quinta-feira para aproveitar este conteúdo. Coloque seu celular para despertar às 19h20 para você não se esquecer e vem comigo. Para quem que é esse curso, tá? Para quem que esse curso vai ser importante, para qual tipo de pessoa ele vai ajudar? Se você se encaixa em alguma dessas situações, ele vai ser muito importante para você. Se você quer ter aí melhores oportunidades no mercado de trabalho, ele vai ser importante, afinal de contas, Excel é a principal ferramenta. Todo mundo precisa saber, independente da área, independente do segmento, independente do cargo, você acaba utilizando Excel. Se você está buscando também recolocação, melhores salários, melhores oportunidades, isso também vai ser importante para você. Se você quer fazer as suas tarefas de forma mais eficiente, esse curso ele vai ser
fundamental para você, se você está buscando ali essa eficiência, se você está buscando esse reconhecimento. Se você também quer buscar renda extra, esse curso é interessante para você, porque você com Excel consegue inclusive fazer projetos aí com renda extra. Então busque ser esse profissional que faça as coisas de forma mais eficiente, mais inteligente, mais produtiva, que tenha mais resultados. Afinal de contas, é isso que as empresas buscam e quando você é um desses profissionais, com toda certeza você é mais valorizado. Algumas curiosidades rápidas aqui, tá? Mas esse curso que vocês estão fazendo, mais de 300 mil pessoas já fizeram. Então tem muita gente preocupada em se desenvolver. E você que está aqui agora tomou um passo importante para isso. Afinal de contas, eu gosto sempre de falar, se você não faz algo pela sua carreira, se você não faz algo por você, quem vai fazer? Então, sem essa de colocar empecilho, colocar obstáculo, colocar barreira no seu crescimento, no seu potencial, tá? Aproveite. Como eu disse também, e eu gosto de reforçar isso para você valorizar, é o conteúdo gratuito de Excel mais completo que você vai ver no Brasil. Aproveite. São mais de 300 mil pessoas ali também seguindo nas diversas redes sociais e eu tenho certeza que você nessa semana vai aprender mais Excel do que você jamais imaginou aprender em tão pouco tempo. E o outro ponto importante, só não ama Excel quem não sabe Excel. E a partir de agora eu tenho certeza que a sua chavinha vai passar a virar. Você que às vezes imaginou que você não conseguiria aprender Excel, eu tenho certeza que você vai conseguir e de maneira eficiente. Não vou ficar passando depoimentos para vocês aqui não, mas vocês podem ir depois nas redes sociais lá e ver os centenas de milhares de depoimentos de todos os lados que pessoas que já fizeram esse conteúdo mandam lá pra gente e eu tenho certeza que no final vai ser o seu também. Beleza? Para finalizar aqui e já começar o conteúdo, mais uma vez, o material está disponível na descrição do vídeo, também chegou no e-mail, também chegou no WhatsApp. O link está aí, debaixo do vídeo do YouTube. Você já deve ter percebido que tem um chat, você pode mantê-lo ativado ou desativado, vai da sua preferência. Mas o mais importante é prestar atenção no conteúdo, não fica prestando atenção em mensagem do chat não, foca no conteúdo. Eu estou transmitindo aqui na maior qualidade disponível no YouTube, que é em 1080p, se em algum momento você ver a sua tela embaçada, clica na engrenagemzinha do vídeo e ajusta ou para 720 ou para 1080 para ajustar a sua qualidade. E foca no conteúdo. Liga o modo aula. Preste atenção. Concentre-se agora nessas 2 horas aí para você aprender de verdade. Não fiquem distraindo-se com outras coisas, com celular, com qualquer outra coisa que esteja aí ao seu redor. Senão você não aproveita o conteúdo como deveria. Fechou? Bora lá? E aqui o link das redes sociais, que também está na descrição do vídeo. Não deixe de seguir, porque inclusive ao longo da semana eu sorteio diversas coisinhas ali para quem nos segue nas redes sociais. Combinado? Vou sair aqui da tela agora para poder começar de fato o nosso conteúdo técnico e durante esse conteúdo técnico eu não fico aparecendo na tela o tempo inteiro para não atrapalhar aí a sua visualização. Legal? Me fale aí se continua me ouvindo, mas se eu já saí aí da tela e bora lá. Deixa eu puxar aqui a telinha com o material da aula 1 para mostrar alguns conteúdos já para vocês. O primeiro deles é o guia do curso. Todo mundo já chegou a abrir o guia do curso? Neste guia tem um resumo geral de tudo aquilo que irá acontecer durante este nosso evento intensivo. Então, informações sobre o que você vai aprender, os materiais, dentre outras coisas. Tem também o link para você poder convidar alguma pessoa, colegas da empresa, da faculdade. Quando tem mais pessoas que você conhece assistindo junto com você, facilita inclusive para vocês trocarem ideias, tá? O link das demais aulas estão todos aqui também para você depois já ativar os lembretes. O link da prévia do material que eu tinha disponibilizado anteriormente, mas é só para você já ter ideia daquilo que virá e nessa semana você já vai ver isso tudo na prática. E os links das redes sociais, se você ainda não está seguindo, siga em todas elas, pois sempre tem conteúdo importante sobre Excel, mercado de trabalho, dentre outras coisas que vão ajudar a sua carreira. Todo mundo já tinha visto ali o guia do curso? Um outro material importante é o e-book. O e-book é um conteúdo de apoio teórico ao nosso evento. Trata-se de um e-book com mais de 150 páginas de diversos assuntos relacionados a Excel. Então tem aqui inicialmente um sumário, e aí quando você precisar consultar essa referência teórica, você pode acessar aqui diretamente no índice. Então, por exemplo, quero saber informações da função soma-C.
clico sobre ela e eu tenho aqui a descrição, o exemplo, a utilização dessa função. Então, o e-book será um apoio teórico ao nosso conteúdo, mas o segredo mesmo está aqui dentro das nossas aulas, tá? Então, utilize o e-book como material de referência e material de apoio, mas aproveite sobretudo as aulas que nós teremos durante essa semana. Você vai aprender, como eu disse, mais de 70 fórmulas e recursos do Excel durante esse intensivo. Legal? Já tinham visto aí o e-book também? Vai me falando aí no chat. E agora eu vou mostrar alguns outros materiais para a gente já então começar a mão na massa. O primeiro deles é um bônus que eu deixei disponível também no material, que faz referência a diversas funções do Excel. É um guia de funções, com o nome da função em português, em inglês, o tipo e a descrição sobre o que aquela função faz. Mas é claro que vocês irão aprender sobre as funções, né, que fazem parte aqui do nosso escopo durante o nosso treinamento. Mas esse guia já é bem interessante também para você ter como referência. Alguém já tinha visto esse guia? Achou interessante? Me conte aí no chat. Outro bônus que eu disponibilizei para vocês é uma planilha de controle financeiro, para você utilizar aí tanto pessoalmente quanto na sua própria empresa, podendo filtrar aqui por período, por mês, por exemplo, por categoria, você define de acordo com a sua necessidade. Atualizando os lançamentos, automaticamente o seu painel aqui se atualiza. Então, esse aqui é um exemplo de dashboard que está disponível para você aí gratuitamente. Outro bônus legal que eu disponibilizei foi uma planilha de controle de tarefas que você consegue controlar aqui por data, você consegue controlar por categoria. Quando você muda o status, automaticamente a linha da planilha atualiza, os dados aqui em cima atualizam também. Para você utilizar tanto pessoalmente quanto profissionalmente, está disponível aí como bônus dentro da aula 1. Deixei até outra de controle de tarefas, mas com foco em longo prazo, para você também, além daquelas tarefas de dia a dia, planejar tarefas aí com um período mais extenso, também está disponível para você, tudo dentro do conteúdo da aula 1 e teremos outros bônus depois, hein? E agora eu vou mostrar alguns exemplos de dashboards. O que é um dashboard? Trata-se aqui de um relatório interativo composto ali por diversos gráficos, diversos visuais, só que por trás desses gráficos e visuais tem uma série de estruturas, de tabelas dinâmicas, de funções, de recursos do Excel, para que eles de fato sejam interativos e interessantes para você. Aqui, por exemplo, eu consigo selecionar um determinado gerente, a foto dele muda, os dados do meu relatório todos se atualizam. Então imagina você conseguindo transformar uma grande base de dados, como essa, em um relatório interativo como esse. Esse é um exemplo de um dashboard na área de pesquisa de satisfação. Mas os conceitos aprendidos podem ser utilizados em qualquer área, porque todas as áreas possuem dados. Este outro aqui já é um dashboard construído para análise de estoque, que eu posso acompanhar aqui por categoria, eu posso acompanhar essa análise por loja, por mês, um dashboard extremamente interessante também, para diversos tipos de situação. Ele é interessante e adaptável, então não é só para controle de estoque, você pode adaptar isso de acordo com a sua necessidade. Um outro dashboard aqui de análise de resultados, que eu visualizo ali o desempenho dos meus produtos, o desempenho dos supervisores, a análise por supervisor, por vendedor, lucro e receita por mês, a evolução desse lucro e dessa receita, como que é a distribuição por grupo de produtos, por canal de vendas. Consigo filtrar aqui o canal, consigo filtrar os meses, consigo acessar minha base de dados também. Então, olha que legal esse dashboard de resultado. Achou bonito? Imagina você conseguindo construir relatórios como estes que eu estou te mostrando aqui. Olha a super oportunidade que está na sua mão. Já este outro aqui é um dashboard focado na análise de projetos, que eu tenho ali status, valor dos projetos, quantidade por área, faturamento, quantidade de projetos iniciados por mês, enfim, com várias possibilidades também. E este outro aqui, que é um dashboard com duas vertentes, uma para análise ali de clientes, a outra para análise de funcionários. Você consegue cruzar as informações de ambos. Inclusive, esse aqui eu deixei disponível como bônus para vocês também aí na aula 1. Legal? O que vocês acharam? Já estão empolgados aí com o que está por vir? Me conte aí no chat enquanto eu tomo uma aguinha e a gente começa o nosso conteúdo. Agora eu vou começar a abrir as planilhas que serão desenvolvidas na aula de hoje, uma a uma, passo a passo. E tudo isso que a gente vai fazer está disponível aí no material com o link na descrição do vídeo. Bora lá?
E apenas um recado final. Lembre-se que Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho, é a competência mais solicitada nas vagas e um profissional que de fato sabe Excel aumenta muito as suas chances de promoção, recolocação e renda extra. Pode ter certeza que neste curso você vai aprender mais Excel do que você imaginou e provavelmente muito mais Excel do que você já aprendeu em toda a sua vida. Eu coloquei uma frase aqui muito verdadeira que é: quando o assunto é Excel, existem dois tipos de pessoas. Aonde que você se posiciona hoje? Como aquele que sempre pede ajuda para construir as suas planilhas, as suas funções e que não consegue ali um destaque profissional? Ou como aquele que sempre é a pessoa referência para a construção ali de relatórios, dashboards, projetos no Excel? Tente sempre caminhar para ser o segundo tipo de pessoa. É lá onde você se destaca, é lá onde você tem mais oportunidades. E você vai ver muito sobre isso dentro do nosso treinamento, inclusive sobre como encontrar as melhores vagas de trabalho. Vamos lá então. Olha só. Pessoal, é o seguinte, o Excel é uma ferramenta de edição, criação, manipulação de planilhas. Então, isso aqui é uma planilha, ok? O arquivo que eu abri a gente chama de pasta de trabalho. E dentro dele eu tenho uma planilha, outra planilha. Legal. Vamos entender um pouquinho aqui dessa dinâmica do Excel. Esse comecinho aqui, vou passar alguns conceitos só para a gente nivelar e aí a gente vai evoluindo, tá? Não tem nada de basiquinho no curso, não. Então, o curso é um conteúdo relevante para você. Cada um desses quadradinhos aqui é chamado de célula. Essa célula ela é uma interseção entre as minhas colunas, que estão aqui em cima, e as minhas linhas. Quando eu clico numa determinada célula, aqui na parte de cima, eu vejo o nome dessa célula. Então, ali, por exemplo, eu estou na célula F3. Beleza? Estou na célula F3. Então, é importante você entender esses conceitos básicos. Sempre que eu estou pensando numa planilha, eu tenho que pensar nessa planilha de forma a facilitar o meu trabalho. Então, por exemplo, olha só essa micro tabelinha aqui. Eu tenho 10 produtos. Esses produtos têm uma determinada quantidade vendida e um valor unitário. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber qual o valor total de cada um dos produtos. Se o produto custa 1.385 e eu vendi 17 itens, para saber o valor total, eu vou multiplicar um pelo outro. Beleza? Como que a gente faz isso? Vou clicar aqui na minha célula, onde eu vou executar a minha fórmula. E como eu disse, a gente vai aprender mais de 70 fórmulas ao longo do curso. Vou dar um igual aqui. Toda função, toda operação, toda expressão no Excel, ela começa com um sinal de igual. E aí eu tenho operações matemáticas básicas que eu posso fazer. O que são operações matemáticas básicas? Multiplicação, subtração, divisão, adição, é isso. O que eu quero fazer? Eu quero multiplicar a quantidade vendida pelo valor unitário. Eu não vou escrever aqui 17 vezes 1.385. Por quê? Porque isso não seria inteligente da minha parte. No Excel, a gente trabalha com células. A gente trabalha com referências. Então, se eu quero multiplicar a quantidade vendida do produto 1, eu clico sobre ela. Então, cliquei sobre a célula D3. Vou multiplicar, coloco o asterisco. Asterisco é o sinalzinho de multiplicação. Beleza? Ok? Vou multiplicar a quantidade vendida, que é D3, pelo quê? Pelo valor unitário, que é E3. Beleza, cliquei no valor unitário, que é E3. Enter. Trouxe aqui o resultado, 23.545. Então, o que o Excel fez? Pegou isso aqui, valor unitário, e multiplicou pela quantidade vendida. Por que eu utilizei a minha célula de referência e não o valor bruto? Porque se eu clicar aqui agora e editar a quantidade vendida, por exemplo, para um item só, digitei errado, não era 17, era 1. Automaticamente a minha expressão atualiza, porque ele está pegando como referência o valor que está nessa célula. Ok? Beleza. Vou clicar aqui em D3 de novo, vou modificar para 2. Automaticamente atualiza. Beleza, então eu já entendi que eu posso fazer a multiplicação de uma célula para outra. Concorda comigo que a cada linha eu tenho que fazer a multiplicação do respectivo produto? Concorda? Beleza. Eu preciso vir aqui de novo, clicar na quantidade vendida do produto 2 vezes o valor unitário, pressionar Enter? Não, não preciso fazer isso. Quando eu estruturo a minha planilha corretamente, o que eu vou fazer? O Excel já entende o seguinte. Nessa primeira célula aqui, eu peguei
D3 e multipliquei por E3. Na célula de baixo, eu quero pegar D4, que é a quantidade vendida do produto 2, D4 e multiplicar por E4. Depois, D5 e multiplicar por E5. Isso tudo eu vou evoluindo linha a linha. Quando eu tenho uma estrutura como essa, que está ali organizada, o que eu posso fazer? Você vai passar o mouse no cantinho direito inferior de onde você executou a sua função, que é sempre na sua primeira linha de referência. E aí, está vendo que ela se transforma numa cruzinha? Se transformando numa cruzinha, você vai simplesmente clicar, segurar e arrastar até onde você quer. Se eu quisesse executar, por exemplo, até o produto 5, arrastei até o produto 5. Aí, automaticamente, ele já atualiza a sua função. Na linha de baixo, ele colocou D4 vezes E4. Na linha abaixo da linha 4, ele vai colocar linha 5 vezes linha 5. Depois, linha 6 vezes linha 6. E assim por diante. Só que eu nem preciso ficar arrastando isso aqui na mão. Olha o que você poderia fazer. Eu simplesmente posiciono o mouse aqui no canto direito inferior, duplo clique e arrasto para todo mundo. Então, ele já vai preencher automaticamente para baixo para toda a minha tabela. Beleza? Ok, esse comecinho aqui é basiquinho, tá? Vamos lá. Olha só agora. Agora, eu tenho que calcular os impostos. Como que eu vou calcular os impostos? Eu tenho que pegar a minha célula do valor total, cliquei no valor total, e eu tenho uma carga tributária. A carga tributária é de 6%. Eu vou fazer o que aqui, então? Vezes, e vou escrever 6%? Não, apesar de dar certo se eu escrever 6%, não funcionaria, por exemplo, atualizar aqui para 10 e o imposto não modifica. Eu quero que as coisas modifiquem sozinhas. Então, se aqui é 6 nesse momento e atualizar depois, o imposto tem que atualizar também. Por isso que eu não vou utilizar o valor do 6. O que eu vou fazer, então? Clicar na carga tributária que está aqui em A3. Beleza. Pergunta, se eu arrastar isso aqui para baixo agora, vai funcionar? Sim ou não? Se eu arrastar isso aqui para baixo agora, vai funcionar? Não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Olha só, vou arrastar. Deu um monte de zero. Esse tracinho aqui é o zero. O que o Excel fez? Ele pegou na primeira fórmula e fez F3 vezes A3. Beleza, F3 é o valor total. É esse aqui. A3 é minha carga tributária. Ele fez isso aqui. Depois, quando eu arrastei para baixo, o que o Excel vai fazer automaticamente? Se eu estava operando na linha 3 e agora vou operar na linha de baixo, ele vai aumentar uma linha. Vai fazer F4 vezes A4. E aí eu pergunto para vocês, F4 é quem? É o valor total. Eu quero fazer a operação com o valor total aqui do produto 2? Quero. Mas quem é A4? A4 é essa célula aqui. Essa célula está vazia. Essa célula não tem nada. Então, começou a dar uma complicação. Por que deu essa complicação? Pensa comigo. Eu quero que a minha expressão sempre vá analisando o valor total produto por produto. Só que a carga tributária ela é uma carga tributária fixa. Isso significa que eu vou ter aqui uma referência, que a gente chama de absoluta, e referência relativa. E existe também referência mista, tá? O que é uma referência absoluta? É quando o valor não é alterado quando eu arrasto a fórmula. Esse valor aqui, eu não quero que ele seja alterado quando eu arrasto a fórmula. Então, este valor aqui é uma referência absoluta. Já os valores, deixa eu apagar aqui minha função, já os valores do valor total são referências relativas. À medida que eu vou andando nos produtos, eu tenho que ir analisando produto por produto, valor total por valor total. E como que a gente identifica para o Excel que algo é uma referência relativa, que algo é uma referência absoluta? Como que eu falo isso para o Excel? Me digam. Eu vou travar a célula que eu não quero que se arraste quando eu vou percorrer a fórmula. Então, vou começar a função aqui de novo. Igual, clico no valor total. Clico no valor total. Vezes,
Vou clicar na carga tributária. Cliquei na carga tributária. O valor de A3 é um valor de referência absoluta. Isso significa que eu tenho que travar esse valor. Escute isso, eu vou travar, congelar esse valor. Como que eu faço isso? No seu teclado tem uma tecla F4. Você vai pressionar F4. Automaticamente vai aparecer o símbolo de cifrão antes da coluna e antes da linha. Isso não vai deixar com que a célula A3 se modifique. Beleza? E aí, na hora que eu arrasto, os meus valores vão dar certo. Se eu pegar qualquer uma dessas funções, veja, o valor total ele vai modificando de acordo com o produto que eu estou. Já o valor de imposto é sempre A3. Olhei aqui no produto 7, é A3. Olhei no produto 10, é A3. É importantíssimo você entender isso. Legal? Beleza. Ok. Poderia nomear a célula aqui também, tem outras formas de fazer, veremos isso. Vem para cá agora nessa outra planilha aqui, para a gente ver ainda mais algumas coisas em relação a essas situações de alça de preenchimento, que foi aquele arraste de fórmula. Olha só, e vai ter uma dica super secreta aqui. O Excel ele já entende algumas listas customizadas. Como assim listas customizadas? Por exemplo, o Excel já sabe trabalhar muito bem com datas. Janeiro é um mês, janeiro é uma data. Se eu clicar aqui na pontinha dele, segurar e arrastar, automaticamente, está vendo que já vai aparecendo quais os meses que ele vai preencher para mim? Então, eu não preciso sair escrevendo janeiro, fevereiro, se eu quiser montar uma lista de meses. O Excel já entende isso, ok? O mesmo com o dia da semana. Eu posso clicar, segurar e arrastar, o Excel também já entende. O Excel também já é capaz de entender sequências numéricas. E aí depende de como que você vai estruturar. Por exemplo, se eu clicar, segurar e arrastar aqui nesse 1 agora, ele vai replicar um monte de 1, porque ele não conseguiu entender um padrão ali de sequência para mim. Agora, imagine que eu queira fazer uma sequência numérica de 1 em 1. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu vou passar para ele um padrão. E como que eu vou passar para ele um padrão? Eu vou selecionar os dois primeiros números aqui. Ok? Selecionei os dois primeiros números. E aí eu vou pegar, de novo, lá no final do 2, ou seja, ao final do segundo número, e vou arrastar. Agora sim ele entende que ali vai ter uma sequência de 1 em 1, porque eu passei para ele que vinha o 1, depois vinha o 2. Ele entendeu aquela sequência. Beleza? Pessoal, professor, repete. Não vou repetir as coisas demais. Por quê? Porque você vai poder rever essa aula depois. Se a gente ficar repetindo, a gente não vai aprender nem 10 fórmulas, tá? Então, é normal ter dúvida. Tudo que a gente começa na vida novo, a gente vai ter dúvida. Comecei um trabalho novo, tenho dúvida. Comecei a mexer no sistema novo, tenho dúvida. Comecei num curso novo, tenho dúvida. Como você tira essas dúvidas? Estando num bom curso, vocês estão. Tendo bons materiais de apoio, vocês terão. E praticando. Então, ao final da aula, eu vou mandar o link para vocês poderem rever e praticar. Legal? Beleza? Ok? Seguindo. Agora é o seguinte, ó, eu tenho aqui uma data que tem dia, mês e ano. Dia, mês e ano. Se eu arrastar essa data, como que vocês acham que ele vai preencher ali? Como que vocês acham que ele vai preencher? Eu posso arrastar e a gente testar. Vai preencher com os dias da semana, ou seja, 12/1 de 2021, 13, ou vai variar os meses ou o ano? Olha só. Vou clicar, segurar e arrastar. Veja que ele vai acrescentando de 1 em 1 dia. Só que aqui tem umas dicas secretas. E se eu quisesse, por exemplo, preencher os meses e não os dias? Se eu quisesse preencher os meses e não os dias? Imagine uma data, por exemplo, 31/1 de 2021. Quero preencher os meses. Olha a dica, galera. Você vai clicar, segurar e arrastar com o botão direito. E aí vai soltar. Na hora que você soltar com o botão direito, vai aparecer como que você quer preencher essa lista. E aí você vai indicar, eu quero preencher meses. Olha que interessante que ele fez. Ele entendeu que 31/1 de 2021 é o meu último dia do mês. E aí ele já preencheu mês a mês o último dia daquele mês.
28/2 é o último dia de fevereiro, 31/3 é o último dia de março, e assim por diante. Olha que legal! Já sabiam dessa dica secreta aqui? Sim ou não? Já sabiam da dica secreta? Eu poderia também arrastar e preencher os anos, tá? Conforme eu disse para vocês, arrastando com o botão direito, posso marcar preencher anos. Aí ele foi variando aqui, ó, ano em ano. Dica super útil em termos de produtividade. Beleza? Ok? E agora, esse Espírito Santo aqui, o estado Espírito Santo. Se eu arrastar esse estado, como que vocês acham que vai preencher ali? Vai repetir Espírito Santo? O que vai acontecer? Olha só, vou arrastar, preencheu Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Olha só, ele colocou os estados do Sudeste. Como que ele fez isso? Se tentar no seu, não vai dar certo, não. Por que no meu deu certo? Porque tem como você também criar listas personalizadas no Excel. E como que você cria uma lista personalizada no Excel? Você vem em Arquivo, Opções, independente da sua versão, você vai ter algo parecido com isso, tá? Vem na guia Avançado, e aí você vai localizar, Arquivo, saí sem querer aqui, Opções, Avançado, e lá na guia Avançado você vai localizar Editar listas personalizadas. E aí, veja que eu criei uma lista. Eu criei uma lista com os estados. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso que ele conseguiu preencher. Se eu não tivesse essa lista criada, ele não conseguiria. Para que isso é interessante? Imagina que você tem algumas repetições da sua empresa. Eu tenho que listar lá sempre os funcionários. Imagine que eu tenho lá 3 funcionários. O Ítalo, o Teobaldo e a Joaquina. E eu sempre tenho que listar os 3. Eu posso vir em Arquivo, Opções, Avançado, venho em Editar listas personalizadas e crio uma nova lista. Vou colocar aqui, ó, Ítalo, vírgula, Teobaldo, vírgula, Joaquina. Olha só, Ítalo, Teobaldo, Joaquina. Agora eu dou OK. Isso significa que, se eu escrever simplesmente Ítalo aqui agora, o Excel já consegue entender que depois vem o Teobaldo e depois vem a Joaquina. Legal? Beleza? Show? Já sabiam dessa? Outra dica secreta. Beleza, agora já começamos a aquecer os motores. Nós vamos fazer um negócio aqui super legal agora. Vou abrir aqui a minha outra planilha de soma. E aí você vai falar assim, soma no Excel eu já sei fazer. Duvido que você sabe fazer o que eu vou fazer aqui agora. Se liga, se liga. Vai ter várias dicas secretas nesse arquivo aqui. Deixa eu beber mais uma água aqui. Eu tenho aqui determinados produtos que são vendidos em determinados dias da semana. Beleza. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero calcular o total que eu vendi no produto A, somando todas as semanas, e também quero calcular o total que eu vendi por semana, somando todos os produtos. Beleza? Como que eu posso fazer? Existe uma função no Excel que faz soma das coisas. Essa função se chama soma. Como que ela trabalha? Eu começo com a função igual, soma, e abro parênteses. Toda vez que você começar uma função no Excel, vai ser a mesma lógica. Igual o nome da função, abriu parênteses, a gente vai passar os argumentos dessa função. Quais são os argumentos que eu quero nessa função? Eu quero fazer a soma de todos os valores aqui vendidos no produto A. Eu vou simplesmente selecionar todos eles. Veja como que o Excel preencheu para mim. C3, 2 pontos, F3. O que é o 2 pontos? 2 pontos é um intervalo. Significa que eu estou somando ali de C3, ou seja, a primeira semana do produto A, até F3. Isso significa que D3 e E3, que estão no meio do caminho, vão entrar na soma também. É o que está selecionado aqui. Ok? Enter. Beleza. Trouxe aqui o resultado do produto A. Beleza. Se eu arrastar a fórmula, eu vejo o resultado dos outros produtos. Legal, sei o total ali por produto. E aí eu posso fazer a soma aqui também, da semana 1. E dá para eu fazer isso de maneira diferente. Olha só, eu posso pressionar Alt igual. Alt igual é um atalho
para inserir a função soma e já somar o intervalo que está imediatamente antes daquele valor. Ou seja, estou somando aqui em C7 os valores de C3 até C6. De novo, simplesmente pressionei Alt igual e já trouxe ali a soma daqueles valores. Posso arrastar para o lado e tenho o resultado. Já conheciam esse igual? E se eu quisesse fazer isso tudo de maneira automática? Isso aqui eu duvido que você sabia. Olha só que legal. Olha só. Eu vou usar uma tecla de atalho que é a Ctrl T. Ctrl T automaticamente selecionou a tabela toda. Ctrl T automaticamente selecionou a tabela toda. Aí eu vou pressionar Alt igual. Olha que doideira. Você percebeu o que eu fiz ou foi mágica? Olha só. Voltei. Ctrl T, selecionei a tabela toda. Alt igual. Pronto, tem ali todas as somas da minha tabela. Tudo bonitinho, tudo certinho. Já conheciam isso aí? E fica melhor ainda. Vou apagar. Vou apagar porque a história é o seguinte. Normalmente, você não vai ter só uma planilha de janeiro, não. Pode ser que eu tenha 50 planilhas de 50 anos diferentes, 50 meses diferentes. E eu deixei aqui 3 delas. Vou clicar com o botão direito aqui em janeiro e vou vir em reexibir. Porque eu tenho planilhas ocultas aqui. Cliquei em janeiro, reexibir e vou marcar aqui as outras 3. Fevereiro, março e compilado. Preste atenção aqui, olha só. Janeiro, fevereiro e março são planilhas que têm uma mesma estrutura. Só que em janeiro eu somo os resultados de janeiro, em fevereiro de fevereiro e março. Isso aí vai acontecer no mercado de trabalho o tempo inteiro. Deixa eu falar um negócio com vocês. O que a maioria das pessoas que acham que sabem Excel saem ao final do curso é falando o seguinte: eu achei que eu sabia Excel. Ou eu paguei caro num curso e não vi metade do que você ensinou nessas 4 aulas. E vai ver isso cada vez mais a cada aula, a cada planilha aqui. Olha só, tem como eu fazer com que todas as planilhas trabalhem juntas aqui. Eu coloquei só 3, eu poderia ter 50. Eu não ia ficar fazendo isso aqui 50 vezes. Então, olha o que você pode fazer. Cliquei na primeira planilha, que é janeiro. Segurei Shift, cliquei na última, que é março. Beleza? Veja que automaticamente ele já selecionou as 3 juntas. As 3 já estão marcadas aqui para mim. Agora, eu simplesmente vou executar a operação em uma delas. Por exemplo, vou pressionar Alt igual aqui, executar a soma. Veja que em fevereiro a soma já está lá. Em março a soma já está lá. Se eu arrastar a função, já preencheu nos 3 meses. Posso fazer o mesmo aqui. Alt igual e arrastar a função para a direita e já fiz a operação para os 3 meses. Imagine se fosse 50. O tempo que você ia ganhar de fazer essa operação. Legal? Beleza? Top? E se eu quiser fazer operações que não vão executar em todas, eu tenho que clicar com o botão direito nela e mandar desagrupar. E aí eu faço operações individuais. Senão, tudo que eu fizer em uma fica na outra. Beleza? Chique? Bora lá. E aí eu tenho uma planilha compilado. Olha só, o que eu tenho no compilado? Eu quero trazer o total do produto A. Então, vou pegar esse valor total do mês de janeiro, depois o valor total do mês de fevereiro, depois o valor total do mês de março. Você pode fazer isso de 2 formas. Primeira forma, forma lenta, igual, soma e abre o parênteses. Lembra, a função soma vai fazer somas. E eu vou indicar o que eu quero somar. Eu quero pegar o total de todos os produtos. Cliquei em janeiro, cliquei no total do produto A. Ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Porque agora eu quero pegar o total do outro mês. Então, olha só. Primeiro eu peguei o total de janeiro. Esse Jan é o nome da minha planilha que está aqui embaixo. Jan. E G3 é o nome da minha célula onde está o total do produto A. Ponto e vírgula. Clico em fevereiro e vou no total do produto A de fevereiro. Ponto e vírgula. Clico em março e vou no total do produto A de março. Beleza. Fechei parênteses, Enter. Arrasto para baixo. Trouxe ali o total de cada um dos produtos.
Só que se fosse 50 planilhas, ficar clicando de uma em uma ia dar muito trabalho. O que você pode fazer? Igual, soma, abro parênteses. Clico na primeira planilha e clico no primeiro total. Seguro Shift, clico em março. Automaticamente, ele já fez isso aqui na minha função. Olha só, eu vou realizar a soma da célula G3 de todas as planilhas que estão entre janeiro e março, ou seja, janeiro, fevereiro e março. Enter. Trouxe aqui o resultado também, arrastando, tem ali os mesmos valores. Se tivesse 50 planilhas, você faria isso aqui de forma muito mais rápida. Olha o tempo que você ia ganhar. Show? Beleza? E aí, é claro, pessoal, a gente vai ter uma aula só de gráfico, mas gerei aqui uma planilha. Poderia vir nessa planilha, inserir aqui, ó. Não estou explicando o gráfico agora, tá? Só estou te mostrando que você poderia, depois que gerou a planilha, pegar um gráfico bonitão, igual esse aqui, e colocar para as pessoas analisarem os resultados, trazendo ali de forma automática. Atualizou na planilha, o gráfico atualiza. Olha como é que eu já trouxe um gráfico aqui personalizado de forma automática. Isso aqui é um modelo de gráfico. Vamos ver isso no curso? Vamos ver isso no curso. Então, se liga. Só um exemplo para vocês aqui, tá? Não é aula de gráfico hoje. Já sabiam dessas dicas aí da função soma? Então, utilizar a função soma é fácil. Utilizar a função soma de maneira eficiente e inteligente não é para todo mundo, nem todo mundo sabe. Então, vocês estão aprendendo aqui agora. Beleza, vamos pegar a outra aqui. Próxima planilha. Próxima planilha. Estão gostando? Me falem no chat se estão gostando enquanto eu tomo uma aguinha aqui. Água, água, água. Bebam água aí também. Olha só, eu trouxe duas planilhas aqui também. Uma certa e uma errada, para a gente ver as coisas. Primeiro, para a gente contextualizar três funções aqui simples, tá? Três funções simples. Eu tenho aqui alunos, poderia ser funcionário, poderia ser produto, poderia ser cliente, poderia ser qualquer coisa. Foque em entender a lógica, não a planilha em si, naquele exemplo específico. Eu tenho aqui o total daqueles alunos, calculados aqui com a função soma. Quero trazer a média aritmética. O que é a média aritmética? Quero saber a média da turma. Eu vou somar as notas de todo mundo e dividir pelo total de alunos. E existe uma função no Excel que faz isso automaticamente. Função se chama média, simples assim. Então, igual média. E aí ela me pede os argumentos. Quais são os argumentos que eu vou indicar aqui? Eu quero fazer a média dos totais. Selecionei aqui de F3 até F7. Fechei parênteses, Enter. Trouxe a média da turma, que é 62,8. Se eu alterar qualquer avaliação, por exemplo, aqui para 30, a média altera também. Então, a planilha fica toda ali automatizada. Legal? Beleza. Quero descobrir também qual a maior nota da turma. Como que eu vou descobrir aqui qual a maior nota da turma? Existe uma função chamada maior. Abro parênteses. Se liga nessa função. Se liga nessa função. A função maior me pede dois argumentos. O primeiro é a matriz. O que é a matriz? É o conjunto de valores que você quer analisar de forma a obter ali o maior valor. Eu quero saber o maior valor das notas totais. Então, selecionei todas as notas totais, isto é, de F3 até F7. Ponto e vírgula. Ele me pede um outro argumento, que ele chama de K. O que é K? K é uma variável. E aí é o seguinte, ó, se eu quero descobrir o primeiro maior valor, eu vou escrever aqui 1. E aí vou dar Enter. Olha o que ele trouxe, 87. Se eu tivesse escrito 2 ao invés de 1, o que ele ia trazer para mim? 1, eu quero o primeiro maior valor. 2, ele ia trazer o segundo maior valor. Quem que é o segundo maior valor? Ia trazer para mim 78. Trouxe ali 78. Então, K é a variável. Se eu quero o primeiro maior valor, 1. Beleza. Quero fazer agora a menor nota. Igual, menor, abro parênteses. Mesma lógica. Mesma lógica. Quero obter a menor nota dentre todas as notas totais. Selecionei todas as notas totais. Ponto e vírgula, 1.
porque eu quero a primeira menor nota. Enter. Trouxe ali que é 34. Beleza? 3 funções simples. Média, maior e menor. Legal? Lembrando, todo esse material já está disponível para vocês. Talvez você tenha chegado atrasado na aula aí, ou não leu o e-mail, não leu o WhatsApp, você não pegou. Vamos lá. Continuando. Olha só. Quero fazer agora o seguinte. Quero ver o total do Brasil. A gente já viu a função para fazer isso. Qual que é a função que a gente vai fazer? Essa parte aqui está errada. Vou explicar por quê. Qual que é a função que a gente vai fazer para descobrir o total do Brasil? Igual, soma e seleciono os meus valores totais. Beleza? Vi que, analisando por país, eu vendi um total no Brasil de 350.478. Como que eu faço a média de vendas do Brasil de todos os clientes? Igual, média, abro parênteses e seleciono todos os valores do Brasil. Professor, por que você faz essas somas, essas médias? Porque isso aqui te dá a possibilidade de análise. Se eu sei que a média é 38 mil, fica fácil eu saber quem está acima e quem está abaixo da média. Isso é extremamente importante para mim, concorda? Beleza. Posso arrastar isso aqui para o lado. Posso arrastar isso aqui para o lado e eu tenho as médias e os totais de cada um dos países. Só que olha só que bagunça que está aqui em cima. Eu tentei criar um ranking ali, mas esse ranking não deu nada certo. Por que esse ranking não deu nada certo? E aí eu vou explicar para vocês. Aqui, eu já deixei com a fórmula pronta para você entender a importância das referências absolutas. Olha só. Na hora que eu executei essa fórmula, eu fiz o seguinte. Eu peguei a função maior e falei para o Excel o seguinte. Excel, eu quero que você descubra o maior valor de todos esses aqui. Ó. Selecionei todos os valores dos países, de C3 até 11. Então, selecionei apenas o quê? Selecionei apenas esses valores aqui, dos países. Beleza. E aí, eu falei para ele o seguinte. Eu quero que você pegue primeiro o primeiro maior valor. Está vendo que aqui, G3, é onde eu indiquei a variável. Então, olha só, eu mandei ele analisar esse intervalo vermelhinho aqui e pegar o primeiro maior valor, que está em G3. 1, posição 1. E ele buscou. Dentro daquele intervalo, o primeiro maior valor, de fato, é o 97.396. Aqui ele acertou. Só que quando eu arrastei para baixo, deu um problema. Qual que foi o problema? Olha só, dei um duplo clique na fórmula para abrir. Viu que o Excel demarcou as áreas? O que o Excel está fazendo? Ele está analisando agora de C4 até E12. Ele não está analisando a primeira linha, que deveria, e ele está analisando erradamente a linha total para descobrir o maior valor. Se eu analisar a função de baixo, ele está analisando pior ainda. Pulou as duas primeiras linhas e está analisando as duas linhas abaixo. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Para você entender o seguinte. Olha só, se você não travar os seus intervalos corretamente, o Excel vai te trazer dados errados. Olha a função que está aqui, eu vou copiar ela aqui do lado. Essa é a função que está ali. Quando eu arrastei para baixo, o que o Excel faz automaticamente? Ele vai somar 1 em cada uma das linhas. Primeiro, eu estava buscando o intervalo de C3 até E11. Quando eu arrastei para baixo, ele vai buscar de C4 até E12. E aí ele pega valor errado. Ele pega do Felipe até o total. Quando eu arrasto para baixo mais uma vez, e aqui vira G4, ele vai pegar de C5 até... Ele vai pegar de C5 até E13, e assim por diante. O que você tem que entender aqui? A gente acabou de ver isso no começo da aula. Eu tenho um intervalo que deve ser fixo, que é este intervalo aqui. Concorda? Este intervalo aqui não pode se modificar. Então, este intervalo de E3, de C3 até E11, esse intervalo de C3 até E11, ele tem que ser fixo.
Ele é uma referência absoluta. Então, na hora que eu executo a minha fórmula, eu tenho que fazer da seguinte maneira. Igual, maior, abre parênteses. Qual é a minha matriz? Qual é a minha matriz? É o intervalo onde estão os valores que eu quero analisar. Selecionei aqui de C3 até E11. Beleza? Travei. Como que você travou esse intervalo com uma referência absoluta, professor? Depois que eu selecionei, eu pressionei o quê? F4. F4 trava o seu intervalo, de forma que, ao arrastar essa função para baixo, esse intervalo de C3 até E11 permanece fixo. Ponto e vírgula, eu tenho que indicar para ele se eu quero o primeiro maior valor, o segundo e etc. Poderia escrever um aqui? Poderia, mas não seria inteligente. Por quê? Isso aqui é um ranking. Eu posso simplesmente clicar na posição do ranking que eu quero. Então, ele vai analisar que em G3 eu tenho o valor 1. E neste intervalo vai trazer o primeiro maior valor. Ok? Na hora que eu arrasto para baixo, o G3 tem que variar. Então, o G3 eu não vou travar, porque depois ele vai virar G4 e depois G5. Fechei a função. Enter. Arrastando para baixo, trouxe o ranking dos 3 primeiros valores. Beleza? Ok? Tranquilo? Entenderam? Pessoal, não entendi. Você vai ter a oportunidade de voltar e praticar, tá? Continue acompanhando que, quando mais você vai pegando o conteúdo, mais você vai fazendo conexões entre as coisas. É claro que, para quem não sabia nada, o começo vai ser mais difícil. Mas só depende de você praticar. Não estou aqui para te ensinar a fazer miojo. Se você viver de fazer miojo, você não vai se transformar num cozinheiro. Se você aprender só Excel básico, não serve para você para nada. Para nada. Ok? É igual a informática básica, não serve para nada. Você já tem que saber isso. Você tem que ir além disso. Beleza, pessoal? Outra coisa importante, olha só. Spoiler, tá? Na aula de amanhã a gente vai falar tudo sobre formatação condicional. Mas olha que interessante. Se eu falar para vocês, aonde está esse valor 97.396? É fácil bater o olho e achar? É fácil bater o olho e achar? Sim ou não? Não, não é fácil bater o olho e achar. Você pode combinar recursos do Excel. Isso aqui eu vou detalhar amanhã, mas olha que interessante. Selecionei aqui o meu intervalo. Vou clicar em Inserir. Vou clicar em Inserir. Aliás, em Página Inicial, Formatação Condicional, e eu tenho aqui várias regras. O que é uma formatação condicional, pessoal? O que é uma formatação condicional? É você formatar as células de acordo com uma condição pré-estabelecida, ok? E aí eu vou clicar aqui, por exemplo, em regra de primeiros e últimos. E eu tenho aqui, 10 primeiros itens. De novo, amanhã eu vou detalhar tudo de formatação condicional. Mas olha o que eu quero fazer aqui. Eu quero que o Excel destaque para mim de verde, então vou modificar aqui de vermelho para verde, os 3 primeiros itens. Coloquei aqui 3. Ok. Veja que agora eu já sei onde estão esses valores. Ele já destacou para mim. E olha que interessante, se eu modificar um valor, automaticamente atualizou o meu ranking e atualizou a formatação condicional. Se eu modificar outro valor, automaticamente atualiza o meu ranking e atualiza a formatação condicional. Legal? Então, combinando recursos, por isso que quanto mais você entende Excel, mais interessante fica. Só não gosta de Excel quem não sabe Excel. Você vai ter a oportunidade de saber, mas você precisa se dedicar. Você precisa estar concentrado, prestando atenção. E aí uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Vou apagar isso aqui para mostrar uma nova forma de fazer. Cada uma dessas células, eu falei que ela tem um nome, que você visualiza aqui na caixa de nome. Estou aqui na célula C7, assim por diante. Só que o Excel é um cara muito esperto. E ele deixa você
dar nomes para as coisas que ele tem. Olha que interessante que eu vou fazer aqui. Vou selecionar este intervalo, que é a minha matriz de resultados. Botão direito, vou clicar em definir nome. O que eu vou fazer aqui? Presta atenção. Eu selecionei este intervalinho aqui de resultados. E aí o Excel me falou o seguinte, qual que é o nome que você quer dar para esse intervalo? Vou renomear aqui de Brasil, para resultados. E vou dar OK. Então, o que eu acabei de falar para o Excel? Que este intervalo ele tem um nome. Ele tem um nome de resultados. Isso significa que eu posso estar em qualquer lugar da minha planilha, que eu posso vir aqui na caixinha de nome e o Excel me mostra que existe um objeto chamado resultados. Quando eu clico nele, automaticamente o Excel já seleciona ele para mim. E por que você fez isso, professor? Porque eu posso usar esse nome nas minhas funções e elas ficam mais bonitas e mais fáceis. Olha só, eu quero fazer aqui a descoberta do maior valor. E o primeiro argumento que a função maior me pede é de onde você quer analisar o maior valor. Eu não estava selecionando todos eles? Só que olha que interessante, eu não preciso mais selecionar todos eles, não. Eu posso escrever o seguinte, Excel, eu quero que você analise o intervalo chamado resultados. Comecei a escrever resultados, já apareceu ali. Quando eu escrevo resultados inteiro, automaticamente ele já seleciona aquele intervalo, que eu dei um nome de resultados. Ponto e vírgula. Quero que ele descubra o primeiro maior resultado. Eu cliquei aqui em G3. Então, olha que legal, é a mesma expressão. Só que ao invés de selecionar, travar, que você acaba confundindo, eu dei um nome para a minha tabelinha, falando para o Excel analisar no intervalo resultados, que é esse intervalo aqui, qual é o primeiro maior resultado. Na hora que eu arrasto, ele vai analisar na tabela resultados qual é o segundo maior resultado, e assim por diante. Ficou mais bonita a sua função assim? O que vocês acharam? Sim ou não? Ficou mais bonita? Beleza. Então, ó, aprendeu mais um recurso. Aquilo se chama definir nome. A gente vai aprender isso mais ainda amanhã, tá? Essa planilha aqui é uma das planilhas mais legais da aula de hoje. Olha que doideira. Vou ensinar para vocês 4 recursos de produtividade aqui agora em 5 minutos. 4 recursos de produtividade em 5 minutos. Olha só. Eu tenho aqui uma tabelinha, na verdade, microtabelas. Uma microtabela do produto 1, depois uma microtabela do produto 2, uma microtabela do produto 3 e assim por diante. Eu quero aplicar esse estilo aqui em todas as microtabelas. E aí, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Está vendo que o meu arquivo está vindo com as divisões aqui entre as minhas células? Eu gosto de deixar isso aqui mais limpo. Como? Clicando em exibir e desmarcando a opção linha de grade. Clicando em exibir e desmarcando a opção linha de grade. Aí já fica mais limpinho. Estou vendo no chat alguns comentários super legais, falando que já tinha feito curso que não chegou nem aos pés desse. E é só o começo, eu dei até agora 1 hora de aula. E aí é o seguinte, eu quero aplicar esse estilo nas outras microtabelas. O que você faz? Existe um recurso no Excel, que é esse carinha aqui, ó. Pincel de formatação, ok? O que o pincel de formatação faz? Ele retira um estilo de um local daqui e vai levar para outro local, aqui, depois aqui e assim por diante. E como que a gente vai fazer isso? Você vai selecionar a origem de onde você quer retirar o estilo. Vai clicar no pincel de formatação e depois você vai lá e clica no destino. Pronto, formatou tudo igualzinho. Aí você vai lá, clica na origem de novo, clica no pincel, clica no destino. Pessoal, tem que ficar clicando na origem toda hora? Não, 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 não. Tem jeito de fazer mais rápido. Deixa eu tomar uma aguinha para ensinar para vocês. Como que eu faço isso mais rápido? Você seleciona a sua origem e dá um duplo clique no pincel de formatação. E aí ele trava. Você simplesmente vai clicando uma vez só nas outras destinos.
Olha só, prontinho. Repliquei o estilo sem precisar ficar indo e voltando. Beleza? Ok? Top? Chique demais! Lembrando, para quem está assistindo aqui, só para quem está assistindo aqui, eu vou reenviar o link para vocês poderem praticar. Neste momento é prestar atenção. Outro recurso super legal. Olha só esse aqui. Vou ensinar um negócio chamado preenchimento relâmpago, que mais parece mágica no Excel. Mais parece mágica. Deixa eu dar uma tossida. Viram que vocês não me ouviram tossindo? Porque eu desliguei e liguei. Olha só, galera. Eu tenho aqui uma tabelinha com informações juntas. Na primeira coluna, eu tenho a identificação de uma pessoa e o nome completo dessa pessoa. Depois eu tenho a cidade. Só que imagine que eu queira escrever só o primeiro nome da pessoa aqui. Esse recurso é chamado de preenchimento relâmpago. E você vai acessar esse recurso através da tecla Ctrl E. Como? Agora eu tossi para vocês verem. Você vai digitar o primeiro nome, Pedro. E aí você vai fazer o quê? Muito difícil, presta atenção. Ctrl E. Pronto. Já trouxe todos os nomes para mim automaticamente. Como, professor? Só digitei o primeiro nome, ele entendeu o que eu quis fazer, pressionei Ctrl E, ele levou. Poxa, então eu quero o sobrenome, o último nome. Vou pressionar aqui Santos, Ctrl E, pronto. Trouxe ali todos os sobrenomes. Mágica? Quero trazer só o código aqui, identificador da pessoa. 9001. Ctrl E. Pronto. Trouxe todos os códigos ali. Top? Esse aqui é mais interessante ainda. Ó. Nome em conjunto com sobrenome. E da seguinte forma ainda. Pedro. Pedro chama Pedro Henrique Santos. Vou abreviar o Henrique. Então vai ser Pedro H. Santos. Ctrl E. Olha a mágica. Enzo G. Souza. Carlos E. Silva. Abreviou o segundo nome. Certinho. Já sabia isso aqui? Top. E nome mais cidade. E ainda com formato diferente. Por exemplo, Pedro, abre parênteses, Natal, que é a cidade dele, Ctrl E. Trouxe ali o primeiro nome e a cidade de cada um deles. Já conhecia esse recurso aqui? Sim ou não? Pessoal, isso aqui é só um pontinho, tá? Um pontinho da possibilidade do Excel. Ao longo dessa semana, vocês vão ter muitas oportunidades de fato, se tornarem um expert em Excel. Acompanha comigo, não perca nenhuma aula, nenhuma informação. E fica atento às redes sociais, aos e-mails e ao WhatsApp. Beleza. Uma outra coisa aqui, olha só. Eu tenho aqui uma tabelinha. Me fale quem já passou raiva com isso. Nessa tabelinha, eu tenho algumas linhas em branco. E aí, eu vou ficar excluindo essas linhas em branco na mão. Por que tem a linha em branco? Pode ser por várias razões. O relatório veio errado, eu exportei de um sistema e deu pau, enfim. Pode acontecer um monte de coisa para essa linha ficar em branco. Quem aí já teve que ficar excluindo essa linha manualmente? Olha a mágica. Vou clicar aqui na primeira célula. Presta atenção na sequência de passos e depois você vai treinar repetindo e fazendo. Cliquei na primeira célula. Ctrl Shift seta para a direita. Isso faz com que ele selecione todas as colunas onde tem valores. Então, Ctrl Shift seta para a direita, ele selecionou todas as colunas, do código de movimento até vendas. Mantendo o Ctrl e Shift selecionados, você vai pressionar End. Aí ele vai selecionar toda a minha tabela, inclusive as linhas em branco. Então, de novo, Ctrl Shift seta para a direita, mantendo o Ctrl Shift selecionado, End. Beleza. Aí você vai pressionar a tecla de atalho aí no seu teclado, F5. Pressionando o F5, você vai clicar aqui em Especial. Lá em Especial, tá vendo que tem uma opção aqui chamada Ir para em branco. Tem a opção aqui em branco. Vou clicar em branco, vou clicar em branco e vou dar OK.
Veja que quando eu fiz isso, automaticamente ele só selecionou as linhas em branco. E aí, eu posso clicar com o botão direito, excluir, linha inteira, ok. Pronto, removi automaticamente todas as linhas em branco do meu arquivo. Imagine um arquivo com 50 mil linhas e cheio de linha em branco. Quem nunca passou raiva com isso? Se não passou, iria passar. Beleza? Gostaram dessa outra dica? Próxima, subtotal. Uma outra coisa muito legal do Excel. Deixa eu tomar mais água aqui. Eu tenho uma tabelinha aqui, pequenininha, só para vocês entenderem um recurso. O Excel tem um tipo de estrutura chamado formatar como tabela, que é esse carinha aqui, ó, que está ali em cima. Então, vou selecionar aqui os meus dados e na hora que eu vou em formatar como tabela, ele me mostra alguns estilos de formatação. O mais importante aqui não é nem o estilo, é você entender que quando você formata um conjunto de dados como uma tabela, quando você formata um conjunto de dados como uma tabela, o Excel entende isso de maneira diferente do que se não fazer a formatação. Então, por exemplo, vou clicar aqui nesse laranjinha. Ok. Aí o Excel, veja aqui, automaticamente, primeiro de tudo, ele já inseriu um negocinho azulzinho aqui na pontinha. Isso já identifica o limite da minha tabela. Se eu chegar no limite e pressionar Tab, veja que ele já vai autocompletando, inclusive com a formatação, o que é super útil. Se tivesse fórmula aqui, ele já colocaria a fórmula automática também, sem precisar ficar arrastando mais uma vez. E outra coisa muito legal da tabela é o que a gente chama de subtotal. Olha só, depois que eu formato como uma tabela, aparece para mim uma guia chamada Design da Tabela ou Tabela de Design, dependendo aí da sua versão. Clicando nessa guia, eu tenho algumas opções aqui em cima. Por exemplo, deixar as linhas em tiras. Olha só, se eu desmarco, aí não fica cor sim, cor não. Pode deixar a coluna em tira, tem várias opções. E o que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó, linha de totais. Cliquei em linha de total. Automaticamente ele já inseriu a soma. Só que mais legal do que isso é o seguinte, ele colocou um botãozinho para mim. Cliquei no botãozinho, não quero saber mais a soma, quero saber o maior valor, max. Trouxe o maior valor. Não quero saber o maior valor, quero saber a média. Trouxe a média. Não quero saber a média, quero saber quantos valores tem. Contagem. São 7 celulares. Você pode ir alterando o cálculo que você quer fazer. Chique? Isso aqui que eu mostrei até agora em 1 hora e 10 minutos. Já foi mais que vocês viram em muito curso de Excel que vocês fizeram dito avançado? Está só no começo. Fechamos ali, então, alguns recursos de produtividade. Vamos lá, seguindo. Seguindo, que ainda tem muita coisa legal na aula de hoje. Abrindo aqui agora o localizar e substituir. 2 recursos rápidos aqui para vocês. Deixa eu tomar mais água primeiro. Eu estou falando muito alto ou o tom tá bom para vocês aí? Estou falando muito alto ou o tom tá bom? Tá bom? Deixa eu tomar mais água. Eu falo aqui demais, eu não sei se parece, mas eu falo empolgadão, né? Vou falando meio alto, aí diminui, aí volta. Isso aqui é uma aula mesmo, tá, galera? Eu amo o que eu faço. Se você seguir o curso, se você seguir a metodologia, você vai aprender muito Excel. Muito mais do que você jamais imaginou. Beleza, olha só. Eu tenho essa tabelinha aqui, que é uma tabela de vendas. E eu gerei alguns erros propositais para a gente corrigir aqui algumas coisas. Olha para mim, nome do representante. Veja se você percebe algo errado aqui em nome do representante. Veja se você percebe algo errado aqui. Viu algo errado? Olha o seguinte, eu tenho ali o Mário Júnior 2 vezes. Uma com acento, outra sem acento. Isso dá um problemão nas minhas tabelas. Por que que dá um problemão? Porque o Excel não adivinha que é a mesma pessoa. Ele simplesmente lê o que está escrito ali. Para ele, o Mário Júnior sem acento e o Mário Júnior com acento são pessoas diferentes.
e isso pode prejudicar as suas análises, etc. Então, o que a gente pode fazer? Existe um recurso no Excel chamado de substituir, que faz isso de maneira automática. Como que você aciona? Ctrl U, tecla de atalho. Ctrl U, e aí já vai cair na guia substituir, que é o que a gente vai focar aqui agora. E ele me fala o seguinte, o que você quer substituir aí, cidadão? Eu quero localizar o Mário Júnior sem acento. Eu posso simplesmente pegar um Mário Júnior sem acento aqui, ou escrever. Dei um Ctrl C no Mário Júnior e colei ele aqui. Então, estou falando para ele, você vai localizar o Mário Júnior sem acento. E aí, você vai substituir pelo quê? Pelo Mário Júnior com acento. Então, olha só o que eu estou falando para ele. Localize o Mário Júnior sem acento e troque para o Mário Júnior com acento. E vou clicar em substituir tudo. Pronto. Automaticamente, ele localizou toda vez que apareceu Mário Júnior sem acento e corrigiu. Agora, eu só tenho um Mário Júnior ali. Ok? Uma outra coisa que você poderia fazer para padronizar nomes é isso aqui. Olha só, eu tenho mouse com acento, eu tenho mouse minúsculo e mouse com a letra maiúscula. Tem várias formas de corrigir. Uma delas, Ctrl U, vou localizar mouse minúsculo e vou substituir por mouse maiúsculo. Só que aí você tem que marcar essa opção aqui, diferenciar maiúsculas de minúsculas. Ok? Diferenciar maiúsculas de minúsculas. Cliquei em substituir tudo, pronto, corrigiu ali o mouse errado. E aí tem literói aqui para você corrigir também, que eu deixei com acento sem acento, etc. Beleza? Então, recurso de localizar e substituir, muito útil e dá para fazer isso com funções também. Veremos na aula de amanhã. Beleza? Top! Vamos lá, estamos chegando ao final, faltando meia hora de aula e 3 planilhas. Vai dar tempo, vai dar tempo. Agora eu quero fazer o seguinte, eu tenho aqui o CPF. Isso aqui eu tenho certeza que um monte de gente já passou raiva. Imagine que eu vou digitar um CPF aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 0. Coloquei um formato de CPF. Só que eu quero que ele fique nesse formato aqui, com pontinhos, com tracinhos. O que você vai fazer? Selecionar a sua coluna, onde você quer aplicar um estilo de formatação. Vai clicar aqui em cima, nessa guia de formato de número, aqui em cima, clicou na guia e vai em mais formato de número. Ou pode usar um atalho aí, que é o Ctrl 1. E aí vai vir em personalizado. Beleza? A gente tem vários estilos de formatos no Excel. Tem formato de data, hora, etc. Inclusive, no nivelamento falei disso. E eu posso criar estilos personalizados. Beleza? Como que eu faço? Apaguei o geral que estava escrito aqui e vou indicar o estilo personalizado. Como? O CPF é um padrão numérico separado por pontos e traços. E aí é o seguinte, qual que é o padrão numérico do CPF? Vem 3 números primeiros, que eu vou representar aqui por 3 zeros. O zero é só a forma de representar que são números. Ele não vai escrever zero sozinho. Eu estou indicando que vai ter 3 números. Depois, eu vou ter um pontinho, não é isso? E esse pontinho, eu coloco ele entre aspas. Sempre que eu estou escrevendo um texto aqui, eu coloco ele entre aspas. Então, depois dos 3 números e o pontinho, vai vir outros 3 números. Vai vir mais um pontinho que eu vou indicar entre aspas. Depois vai vir mais 3 números. Vai vir um tracinho que eu vou colocar entre aspas. E vai vir 2 números. Olha o exemplo. Veja que já vai ficar aqui no formato de CPF. Vou dar OK. Trouxe aqui o CPF personalizado. E os próximos que eu digitar, eu posso escrever aqui, 097 456 855 12. Automaticamente já colocou no formato para mim. 999 888 777 00. Já colocou no formato para mim. Top? Beleza? Show, show, show.
Vou fazer o celular e os outros dois vai ficar de exercício. Celular, olha só. Vou digitar um número de telefone aqui. 31 999 888. Coloquei um 9 a mais. 99988 8745. Acho que coloquei certo ali, não coloquei? Vamos ver se deu certo. Vou criar um estilo para esse celular. Selecionei mais formato de número, personalizado, e vamos criar o estilo de um telefone celular. Qual que é o estilo de um telefone celular? Vou apagar geral e vou colocar. Primeiro, vai vir o DDD, que começa com parênteses. Então, vou abrir parênteses aqui entre aspas. Beleza. Depois do parênteses, eu vou colocar dois números. 00. Só para identificar que é um número. Depois eu fecho parênteses, entre aspas. Aí eu vou dar um espaço e vou colocar aquele 9, só que simbolizado aqui pelo 0, que é aquele 9 a mais do celular agora. Beleza? Espaço, indico que vai ter depois outros 4 dígitos, vai ter um tracinho e vai ter outros 4 dígitos. Prontinho, olha como é que vai ficar o formato, ele já mostrou no exemplo. Ok, trouxe o celular, DDD 85, não preciso de digitar os tracinhos e espaço, simplesmente digito o número direto aqui, ó, 85999997777, Enter. Já trouxe ali no formato personalizado. Beleza? E aí, faça o CNPJ e o telefone fixo como exercício. Ok? Tranquilo? Beleza, estamos chegando aqui ao finalzinho. Vai ser uma função agora que, no primeiro momento, talvez você ache mais difícil, mas confia, tá? Sobretudo na aula 4, eu vou destrinchar ela todinha, mas eu já quero que você tenha uma noção dela para facilitar o seu entendimento da formatação condicional na aula da manhã. Ok? Beleza? Vamos lá, olha só. Uma das funções, vou até beber uma água antes. Pessoal, na hora que você baixa o material e você abre, o seu Excel vai falar assim, habilitar edição, para você poder modificar a planilha. Aí você tem que baixar e clicar em habilitar edição, tá? Todas as planilhas são 100% desbloqueadas. Você consegue fazer aí tudo que eu estou fazendo aqui perfeitamente, ok? Olha só, a função C é uma função condicional, O que significa ser uma função condicional? Que ela toma determinadas ações de acordo com as condições pré-estabelecidas. Legal? Beleza? Como assim? Aqui eu coloquei um exemplo simples, só para a gente captar a lógica da função C, tá? Só para a gente captar a lógica da função C. Uma outra coisa importante, tá? Às vezes a pessoa fala assim, professor, não consigo praticar porque eu não tenho computador. Sugestão, tente ir numa lan house e conseguir um computador emprestado para você poder praticar, para poder fixar. Vale muito a pena, tá? Se você já tem o acesso aí, tá mais fácil. Se você não tem, tente praticar, ir numa lan house, vale muito a pena esse dinheiro que você vai gastar na lan house aí, se tiver condição, ok? Beleza, olha só. Eu quero comparar o primeiro valor com o segundo valor, beleza? Quero comparar o primeiro valor com o segundo valor. Como que eu faço isso? A função C é a seguinte, igual C, abre parênteses. Ela tem 3 argumentos. Primeiro, teste lógico. O que é o teste lógico? É a comparação que eu vou fazer. Eu quero comparar o primeiro valor com o segundo valor. Então, vou clicar no primeiro valor. Professor, como que você vai comparar? E aí eu tenho alguns operadores de comparação, que são esses aqui, ó. Eu posso comparar se um valor é igual a outro, se ele é maior do que o outro, se ele é menor do que o outro, se ele é maior ou igual, se ele é menor ou igual, ou se ele é diferente. Beleza? Então, o meu primeiro argumento é a comparação que eu vou fazer. Vou fazer todas elas. Então, primeiro, eu vou colocar a comparação para visualizar se o valor de B3, que é 30, é igual ao valor de C3. Você já sabe aí na sua cabecinha que não é igual, certo? Então, o Excel vai fazer essa comparação.
Ponto e vírgula. Então, o primeiro argumento é o teste lógico. Ponto e vírgula. Eu indico o segundo argumento. Qual é o segundo argumento? Valor se a comparação for verdadeira. Então, imagine que eu tenho duas decisões a tomar. Eu estou comparando o valor de B3 com o valor de C3. Se aquela comparação for verdadeira, eu quero que o Excel escreva para mim V. E aí, como eu quero que ele escreva um texto, eu vou colocar aqui o Vzinho, entre aspas. Sempre que você quiser pedir para o Excel escrever algo, você vai colocar esse algo entre aspas, quando for escrever um texto. Ponto e vírgula. Eu tenho a segunda decisão que ele vai tomar, só que essa segunda decisão é o seguinte. O que eu vou fazer se a minha comparação for falsa? Ou seja, se o primeiro valor não for igual ao segundo valor, eu vou escrever o Fzinho. Beleza. Isso é a função C. Vou comparar um valor com outro. Se o resultado dessa comparação for verdadeira, vou escrever V. Se o resultado dessa comparação for falso, vou escrever F. Enter. Trouxe o F. Por quê? 30 não é igual a 20. Se eu colocar 30 aqui no segundo valor, aí ele vai mostrar V, porque agora o primeiro valor passou a ser igual ao segundo valor. Função C, se é a primeira vez que você está vendo, veja e reveja o vídeo pausando e praticando quantas vezes forem necessárias. Beleza, para fazer as próximas comparações, mesma lógica. Igual C, abre parênteses. Primeiro valor, maior, clico no segundo valor. Se o primeiro valor for maior do que o segundo valor, eu quero escrever Vzinho. Caso contrário, Fzinho. O que vai aparecer aqui quando eu der Enter? B3 é maior do que C3? Isto é, 30 é maior do que 20? Se sim, ele vai escrever V, ou seja, V, 30 é maior do que 20. E aí eu faço as demais comparações. Se o primeiro valor for menor do que o segundo valor, você vai escrever V. Se não for, você vai escrever F. O que vai aparecer aqui para mim? V ou F? F, porque eu comparei se 30 era maior que 20. Não é, é uma comparação falsa. Então, escreveu falso. E assim por diante, tá, pessoal? Vou fazer só mais um aqui. Vou fazer rapidão os todos, então. Se B3 for maior ou igual, aí tem que colocar o maior e depois o igual, que C3 escreva V. Caso contrário, escreva F. Aqui embaixo, se B3 for menor ou igual, é sempre nessa ordem, primeiro menor, depois igual, primeiro maior, depois igual. Se B3 for menor ou igual a C3, escreva V. Não esquece de colocar o ponto e vírgula para separar os argumentos e nem as aspas quando for indicar um texto. E por fim, esse aqui a maioria das pessoas até que mexe com Excel não sabe, mas eu posso comparar se algo é diferente. Como que eu comparo se algo é diferente? Coloco aqui o diferente. Diferente é sinal de menor e sinal de maior. Se B3 for diferente de C3, ponto e vírgula, Vzinho. Caso contrário, Fzinho. Ok? Vamos fazer a função C aqui agora, só que aplicada a um contexto prático. Isso aqui eu estou fazendo com o aluno para ser um exemplo didático que todo mundo consegue visualizar. Poderia ser com qualquer situação. A função C é a função mais versátil que você vai ter no Excel. Dá para você combinar ela com praticamente qualquer função, em praticamente qualquer situação. Legal? O que eu quero fazer aqui? Simplesmente o seguinte, mostrar aprovado ou reprovado. Mostrar aprovado ou reprovado. Qual que é a regra? O aluno vai ser aprovado se a nota dele for maior ou igual a 60. Então, se o total for maior ou igual a 60, ele vai ser aprovado. Se o total for menor do que 60, ele vai ser reprovado. Beleza, bora lá. Igual C, abro parênteses. Onde está a nota que eu quero comparar? Onde está a nota que eu quero comparar? Está aqui, ó, a nota da Carleta. Primeiro eu vou verificar a nota da Carleta. Na hora que eu arrasto para baixo, ele verifica do Felisberto, depois do João, depois da Maria, depois do Teobaldo. Ok? Se E3 for maior ou igual a 60,
Ponto e vírgula. O que eu quero que o Excel faça? Escreva aprovado. Aí coloquei o aprovado entre aspas. Ponto e vírgula. Então, olha só, ele vai comparar a nota. Se a nota for maior ou igual a 60, ele vai escrever aprovado. E se não for? Se não for o quê? Se não for maior ou igual a 60, só pode ser menor, né? 59, 58, 57. Ele vai escrever reprovado. Então, é a mesma lógica. Ele vai fazer uma comparação, isso aqui é o teste lógico. Se o resultado da comparação for verdadeiro, ele escreve aprovado. Se o resultado da comparação for falsa, ele escreve reprovado. Ok? Beleza? Professor, a função C básica ou intermediária? Básica é recurso essencial que você precisa saber. Não tem nada de avançado intermediário no C, não. Isso é recurso que você tem que saber fazer. Beleza. Enter. A nota foi menor do que 60. Então, reprovado. Essa aqui, na hora que eu arrasto, aprovado, porque 90 é maior ou igual a 60. E arrastando para todo mundo, tenho ali todas as situações. Eu poderia analisar a meta de um funcionário para colocar se vai demitir ou promover ou colocar aumento salarial. Poderia fazer 1 milhão de coisas diferentes. Ok? Próximo. Vamos complicar um pouquinho essa função C aqui, que a gente está quase arrematando a aula. Eu vou voltar nessa função lá na aula 4, com outros exemplos, etc. Por enquanto, concentra aqui. Agora, eu tenho 3 condições aqui. Olha só, eu vou ter uma condição, que é a condição aprovado. Eu vou ter uma condição, que é a condição reprovado. E eu vou ter uma condição, que é a condição recuperação. Quando que vai ser aprovado? Maior ou igual a 60. O que isso significa? 60, 61, até o 100. Ok? Eu vou ter uma condição que é reprovado. O que isso significa? Quando for menor do que, não vai ser 60 agora, menor do que 40. Isso significa 39, 38, 37, até o zero. Ninguém vai ter nota negativa. E eu vou ter uma condição recuperação, que vai ser de 40 até 59. Isso significa 40, 41, 42 até 59. São as 3 condições aqui que eu vou ter. Ok? Aprovado, vamos colocar aqui de verdinho. Reprovado, vermelhinho. Recuperação, amarelinho. Beleza. Olha só. Veja que agora eu tenho 3 condições que eu preciso de analisar. Aprovado, reprovado ou recuperação. Legal? Beleza. Eu tenho que fazer por partes. E aí, é como se eu estivesse criando esse fluxograma aqui para o Excel. Então, olha só. A função C, ela faz 2 coisas. Ela compara se o valor é verdadeiro ou falso. Então, primeiro, ele vai comparar se a nota total do aluno é maior ou igual a 60. Se for, ele vai escrever aprovado. Por exemplo, a primeira nota é 45. Ele vai comparar. 45 é maior ou igual a 60? Sim ou não? 45 é maior ou igual a 60? Não. Então, ele não vai escrever aprovado. Quando ele entende que ele não vai escrever aprovado, ele vai entender que ele precisa de fazer uma nova comparação, que é verificar se a nota é menor do que 40. 45 é menor do que 40? Isso é uma comparação verdadeira ou falsa? Falso, 45 é maior do que 40. Como aquela segunda comparação foi falsa, ele vai escrever recuperação. Como assim, professor? Não entendi, não. Se liga, acompanha. Vamos lá. Vamos começar por partes. Primeiro, C, abro parênteses. C, abro parênteses. O 40 não está entrando em 2 situações, não, tá, pessoal? O reprovado é menor do que 40, ou seja, 39 para baixo, é só a nota inteira. Se o total for maior ou igual, se o total for maior ou igual a 60, o que eu quero que ele faça? Aprovado. Aí coloco aprovado entre aspas. Então, olha só. Primeira condição que eu fiz foi C
o valor da nota for maior ou igual a 60, escreva aprovado. Ponto e vírgula. Se não for, aí o Excel não é mágico. Eu tenho outras duas condições, que é reprovado ou recuperação. Eu tenho que ensinar para ele como que ele vai chegar em cada resultado. E aí é o que a gente chama de C composto, função C composta. Como assim, professor? Eu vou colocar um C dentro do outro. Olha só, eu abri o primeiro C aqui e fiz a primeira comparação. Se essa comparação for verdadeira, ele vai escrever aprovado. Só que agora eu preciso verificar o seguinte. Se a nota do aluno, então eu vou clicar em E3, for menor do que 40, ponto e vírgula, escreva reprovado. Então, olha só. Primeiro ele compara. Se a nota é maior ou igual a 60, ele escreve aprovado. Se não for, ele faz uma nova comparação. Qual a nova comparação? Ele vai verificar se a nota é menor do que 40. Se ela for menor do que 40, eu falei para ele escrever reprovado. E caso ela não for menor do que 40, o que ele vai fazer? Ele vai escrever recuperação. Professor, preciso fazer comparações de nota de 40 até 59 para recuperação? Nesse caso aqui, não. Pensa comigo. Se a nota não for nem maior ou igual a 60 e nem menor do que 40, ela só pode estar entre um e outro. Então, automaticamente, se nenhuma dessas comparações forem verdadeiras, ele vai fazer o quê? Se nenhuma dessas comparações forem verdadeiras, ele vai escrever recuperação. E aí eu coloco aqui no valor C falso do segundo C. Vou tirar o zoom aqui para vocês entenderem isso melhor. Olha só. Eu primeiro fiz a comparação da nota maior ou igual a 60. Se a nota for maior ou igual a 60, o que o Excel vai fazer? Escrever aprovado. Se não for, ele faz uma segunda comparação, que é verificar se a nota é menor do que 40. Se ela for menor do que 40, escreve reprovado. Se não for nem essa comparação verdadeira e nem essa, só pode estar de recuperação. E aí você tem que lembrar o seguinte, eu abri um primeiro parênteses do C, e quando você coloca um C dentro do outro, você só abre os parênteses. Fechar é só no final. Abri o primeiro parênteses, abri o segundo. Abri dois. Tenho que fechar o primeiro parênteses, que eu já fechei, e tenho que fechar agora também o segundo. Coloco mais um parênteses. Veja que ele já fica até colorido. Olha só, parênteses vermelhinho, está aqui e está aqui. Parênteses pretinho é o do começo. Função C, na primeira vez que você vê, é complicado, mas basta você rever e praticar que você vai entender. O que o Excel fez na prática? Deixa eu mostrar para vocês. Ele pegou aqui o total e analisou 45. Se você tiver dúvida na função C, sempre desenhe esse fluxograma. Aí ele está comparando. 45 é maior ou igual a 60? Me fale. 45 é maior ou igual a 60? Sim ou não? Não. Então, não vai fazer o que o argumento verdadeiro está mandando. Vai fazer o que o argumento falso está mandando, que é fazer uma nova comparação. 45 é menor do que 40? Verdadeiro ou falso? Falso. Se é falso, ele vem para esse caminho aqui e escreve recuperação. Escreveu recuperação aqui. Vamos arrastar a fórmula para ver. Olha só, vamos arrastar a fórmula para ver. Aqui vai aparecer aprovado. O que ele fez na segunda comparação? Ele pegou 90 e analisou. 90 é maior ou igual a 60? 90 é maior ou igual a 60? Sim! Se sim, ele vai fazer o quê? Escrever aprovado. Ele vai ignorar o restante das comparações, porque ele já achou o que ele precisa. Ok? Já escreveu aprovado. E, por fim, uma comparação que mostre resultado reprovado. Ele pegou 30. 30 é maior ou igual a 60? Não. Se não, ele vem para a perninha do falso. E aí ele compara. 30 é menor do que 40? 30 é menor do que 40? Sim. Então, ele vai escrever o quê? O argumento quando a comparação é verdadeira. E o argumento quando a comparação é verdadeira é reprovado. Ok?
É isso que ele vai fazendo linha a linha. Pausa o vídeo na hora de rever, pratique, que eu tenho 100% de certeza que você vai conseguir compreender, tá? Isso aqui é função lógica, como se você estivesse programando no Excel. Beleza? Ok? Top! Chique demais! Pessoal, a última planilha é para vocês praticarem. Eu vou explicar como vocês vão praticarem, não tem nada para eu fazer nela não, tá? Eu deixei para vocês uma lista de atalho que está aqui do lado direito. Eu também coloquei essa lista em PDF. Se você achar mais fácil, até para você poder imprimir, eu coloquei essa lista aqui em PDF. O que você vai fazer, então? Você vai treinar os atalhos. Eu coloquei uma tabelinha para você treinar, mas você pode treinar em qualquer lista. E na prática, eu fiz vários desses atalhos com vocês hoje e vou fazer ao longo do curso, mas na prática. Aqui é o seguinte, você vai olhar para o atalho e vai praticar. Então, por exemplo, olha, eu tenho um atalho para negrito, Ctrl N. Aí você vai selecionar uma célula. Aqui, por exemplo, peguei a linha inteira. Vamos testar? Ctrl N. Pronto, ficou pretinho ali, ficou negrito. Ah, eu tenho um atalho para copiar. Vou selecionar o que eu quero copiar, Ctrl C. O atalho está aqui. Você vai praticar um por um, para você ver os atalhos principais. Quero colar, Ctrl V. Ok? Você vai pegando essas práticas. Principalmente os atalhos de navegação. Isso vai ajudar muito vocês. O que é atalho de navegação? Quero selecionar essa tabelinha toda. Primeiro atalho, a gente já viu lá o Ctrl End, mas aqui, ó, quero selecionar a tabelinha toda. Ctrl T. Ctrl T, seleciona a tabela inteira. Quero ir selecionando parte a parte. Aí, olha para o seu teclado. É as teclas mais importantes. Ctrl, Shift e setinhas. Ctrl, Shift e setinha. Se eu segurar só o Shift e setinha para baixo, vai pegando de um em um. Se eu segurar o Ctrl também, pega até o final. Sem o Ctrl, vai uma em uma coluna. Se eu tiver com o Ctrl selecionado e clicar na direita, vai até o final da tabela. Então, Ctrl, Shift e as setinhas para o lado vai te ajudando. Pessoal, todo esse conteúdo eu já mandei no e-mail, já mandei no WhatsApp e vou mandando aula a aula. E ele está disponível na descrição do vídeo. Ok? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para continuar conversando com você sobre o que a gente viu hoje, sobre o que está por vir ainda. Só um minuto. Estão me visualizando aí de novo já? Estão ouvindo direitinho? Deixa eu arrumar a câmera aqui de novo. Me falem se vocês voltaram a me ouvir, se está tudo direitinho aí. Deixa eu olhar para o lado aqui para ver o retorno. Beleza, acho que está tudo certo, né? Deixa eu trocar minha tela agora para poder mostrar algumas outras coisas para vocês. Pessoal, primeiro de tudo, vai me falando aí o que vocês acharam até então da aula de hoje. Ainda tem algumas coisas importantes aqui para falar com vocês, dentre elas sobre níveis de Excel, que é uma dúvida que muita gente tem. Beleza? Eu vi durante a aula muita gente falando que já aprendeu mais nessas 1h30 aqui do que às vezes, teve gente que falou isso, na vida inteira. E isso é só o comecinho, é só a ponta do iceberg. Excel é a principal ferramenta do mercado de trabalho e você tem que saber Excel. Um profissional que não sabe Excel, ele está para trás no mercado e ele está afadado a não ter o mesmo sucesso que outras pessoas poderiam ter. Show? Vou mostrar aqui algumas outras situações do Excel aplicado em outros contextos e vou falar também dos níveis de Excel e passar as informações finais. E aí, uma coisa importante também. Não seja aquela pessoa que fica criando barreiras para si próprio, aquela pessoa que fica colocando objeções em si próprio. Excel, à medida que você vai aprendendo, as coisas vão fazendo o quê? Cada vez mais sentido. Mas como tudo na vida, demanda de quê? Prática, esforço e dedicação. Não existe fórmula mágica. Se você estava esperando fórmula mágica para aprender algo, você está muito enganado, como qualquer coisa na vida. Se você estiver aprendendo a dirigir agora, você vai pegar uma aula, vai sair andando de Fórmula 1? Não vai. A coisa é um processo, você está aqui num começo. Para quem já sabia Excel, foi um pouquinho mais fácil. Para quem não sabia nada, tem muita coisa para aprender, ver, rever e praticar. É assim mesmo. Eu estou me propondo aqui te dar um conteúdo de qualidade, organizado, estruturado. Coloquei planilhas, coloquei bônus, coloquei e-book, coloquei guia de funções, coloquei tudo o que você imaginar. Mas é claro, a sua parte você tem que fazer. Faz sentido? Beleza?
Olha só para você ver alguns outros exemplos aí de Excel aplicado. Aqui, por exemplo, eu tenho uma planilha de controle financeiro, que tem aqui categorias de receitas, despesas, etc. E depois a pessoa pode ir lançando aqui a sua previsão orçamentária ao longo do ano. Ela pode, depois de lançar a previsão orçamentária, preencher os meses de fato, e à medida que ela vai preenchendo, deixa eu diminuir um pouquinho minha câmera, à medida que ela vai preenchendo, automaticamente as informações vão atualizando. Vamos supor que ela recebeu aqui uma hora extra de R$ 500 no mês de janeiro. Automaticamente os gráficos modificam e lá no final ela consegue, inclusive, ver essas informações compiladas. Tudo isso aqui é Excel, mas você tem que ir aprendendo as etapas, as funções, os recursos. Hoje foi uma aula para te ensinar aí, sobretudo, recursos de produtividade e recursos essenciais do dia a dia. E eu tenho certeza que muita gente que, inclusive, entrou achando que talvez era Excel avançado, vai sair do curso percebendo que talvez não era nem intermediário. Porque muitas vezes a gente, por não ter a noção do que de fato é interessante, do que de fato é bom, a gente acha que a gente está num ponto e, na verdade, a gente não está. A forma como o Excel era utilizado antigamente não é a forma de utilização hoje em dia. O que era Excel avançado antigamente não é o Excel avançado hoje em dia. E o antigamente que eu falo não é 10 anos atrás, não. O que era Excel avançado 2 anos atrás não é Excel avançado hoje em dia. O Excel se atualiza o tempo inteiro. Já tem inteligência artificial, já tem Python dentro do Excel, tem Power Query, Power Pivot há um tempão, tem um monte de coisa dentro da ferramenta. E muita gente às vezes não tem nem noção disso. E eu estou aqui me esforçando para te fornecer um curso de qualidade. Mas lembre-se, é importante você ter atenção, fazer a sua parte. Muitas vezes a gente perde informações, perde comunicações por simplesmente não prestar atenção ou não ler. Lembre-se, todo o material que eu estou falando aqui com vocês, ele está disponível na descrição do vídeo, o link de validação de presença, que eu vou passar o código já já, vou reforçar isso também. Mandei essas informações do grupo de WhatsApp, mandei essas informações do e-mail, todas organizadinhas, as planilhas de prática, os bônus, tudo direitinho. Mas você precisa fazer a sua parte para poder ter sucesso pessoal e profissionalmente. Faz sentido isso que eu falei com vocês? Beleza? Se fez sentido, se você já gostou do conteúdo de hoje, eu te peço também para deixar aí o like no nosso conteúdo, porque isso ajuda a distribuir o conteúdo para outras pessoas. E se possível, amanhã, convide outras pessoas para virem assistir com você, porque isso vai me ajudar, porque vai ter mais gente assistindo aqui e isso é super interessante, e também vai te ajudar, porque você vai ter outras pessoas para trocar ideias sobre o conteúdo, e isso facilita o seu aprendizado. Se eu fosse te perguntar hoje, e eu tenho certeza que você vai mudar essa percepção na quarta aula, qual o seu nível de Excel você acha que você tem hoje? E aí, professor, o que se encaixa em cada nível? Não existe uma resposta perfeita, nada é escrito em pedra, mas eu vou te dar aqui alguns direcionamentos de recursos e funções que estão presentes em cada nível. O que é uma pessoa que tem Excel básico ou essencial? É aquela pessoa que consegue trabalhar com esses recursos essenciais e fundamentais no dia a dia, tais como função soma, média, PROC-V, função C, soma C, formatação condicional, validação de dados, gráficos simples. Isso são recursos de base, recursos do dia a dia, essenciais no Excel. Se você está abaixo disso, é como se estivesse ali engatinhando mesmo, porque sem isso aqui, você não faz praticamente nada no Excel. E o tanto que você conhece de um recurso, ele faz diferença no seu grau de instrução ali naquela função ou recurso. Por exemplo, PROC-V é uma função de base, C é uma função de base, mas utilizar todo o potencial dessas funções, aí você começa a ter outras possibilidades. Então você vai evoluindo. O que é um profissional ali de nível intermediário? É aquele que sabe isso que eu falei anteriormente, mas conhece também funções de procura e referência diferenciadas, índice CORRESP, PROC-X, DISLOC, funções de agregação com mais recursos, soma Cs, média Cs, máximo Cs, funções financeiras, PGTO, TIR, VP, VF, sabe fazer auditoria de fórmulas, entende bem de tabelas dinâmicas, sabe criar gráficos especiais. Esse é um profissional de nível intermediário. Ele consegue trabalhar na ferramenta num nível acima daquilo que é essencial, que é base. E o profissional de nível avançado, ele faz tudo isso de forma muito mais eficiente, mais rápida, sabe quando utilizar cada recurso para cada coisa, ele consegue trazer situações analíticas, criar relatórios automatizados, dashboards, ele sabe e entende, sabe trabalhar com Power Query, Power Pivot, funções matriciais novas do Excel.
ele é um profissional adaptativo, ou seja, se a Microsoft lança uma função amanhã, ele consegue se adaptar e aprender aquela função. E como que você vai se tornando esse profissional? Estudando, estando em bons cursos, tendo um bom suporte, estrutura adequada para você chegar lá. E isso faz total diferença na sua carreira. É a principal ferramenta do mundo corporativo. É a ferramenta mais utilizada pelas empresas, mais solicitada no mercado, mais cobrada nos processos seletivos nas vagas, que te permite aí promoção, renda extra, recolocação e muito mais. E tem aquele nível que a gente chama de expert, especialista. É de fato aquela pessoa que domina a ferramenta, capaz de resolver os problemas que ela tiver, criar soluções e se destacar no mercado de trabalho. E o seu alvo é chegar onde? No nível mais alto. Esse tem que ser o seu objetivo aqui se tratando de Excel. Beleza? Faz sentido? Deixa eu abrir aqui a tela do YouTube para mostrar algumas outras informações para vocês aqui também sobre a aula, tá? Aqui eu tô com a aula e abaixo da aula eu tenho a descrição do vídeo. Tá visualizando? Quando você clica aqui em mostrar mais, seja no celular, seja no computador, você vai ver mastigadinho. E eu gosto de deixar o meu conteúdo muito bem organizadinho para você não perder nada. Mastigadinho as informações mais importantes do curso. Por exemplo, não se inscreveu ainda, não está recebendo os e-mails? O link para inscrição está aqui. Se você não tiver no grupo de WhatsApp, o link está aqui. Não baixou o material? O link está aqui e vai sendo agregado, como eu disse, aula a aula. Hoje tem o material da aula 1, amanhã vai ter da aula 2. Os bônus aqui vão sendo incrementados de acordo com a meta. Por exemplo, se hoje a gente tiver uma meta aí batida de 7.500 likes, vai ter um conteúdo especial na pastinha bônus aqui para vocês amanhã. Beleza? Além de outras coisas. Link das redes sociais, onde eu coloco ali informações geralmente sobre Excel, mercado de trabalho. De tão detalhadinho que eu fiz, se você tiver dúvidas sobre como baixar material, eu criei um vídeo tutorial te ensinando. É só acessar. Beleza? Link das demais aulas estão aqui embaixo também. Se você entrou sem saber nada de Excel, eu fiz inclusive uma aula de nivelamento que eu disponibilizei antes do curso. Se você não assistiu, não tem problema. Quem já pegou o material e deu uma olhadinha, já tinha visto essa aula. Volta e assiste. Ela tem aqui 20 minutinhos para te ensinar o mais básico possível do Excel. Mas o segredo é praticar. Eu tenho certeza absoluta que se você ficar presente às 4 aulas, dedicar um tempinho para praticar, você vai aprender provavelmente mais Excel nessa semana do que em toda a sua vida. Mas não existe fórmula mágica. Se você não fizer a sua parte, outras pessoas farão e você ficará para trás. Ok? E sobre a validação de presença, pessoal, está aqui no final. Você vai acessar este link, tem até um tutorial de validação e vai preencher as informações com o código que eu vou te falar já já. Daqui a pouquinho eu falo. Vai preencher o nome completo, seu e-mail, tudo direitinho ali, para que você valide a sua aula corretamente e eu vou te falar o código daqui a pouquinho. Beleza? Elucidou aí algumas dúvidas que vocês tinham? Então, não deixem de acessar todos os materiais, aproveite todo o conteúdo que está detalhadinho para vocês, tem conteúdo bônus, tem lista de funções, tem um monte de coisa interessante aqui para você, ok? Deixa eu abrir aqui os nossos recados finais e aí eu quero deixar um recado extra para todo mundo. Amanhã eu vou sortear 2 livros bem legais para quem for lá nas redes sociais hoje, quais? Instagram e LinkedIn, e deixar o comentário sobre o que você achou da aula. Coloquei a meta aqui de like, que a gente vai bater, imagino eu, e além disso vou colocar uma meta de comentários lá nas redes sociais. Se a gente chegar lá, tem quantas pessoas assistindo aqui? 8.300, é o maior evento de Excel da América Latina. Vocês estão no maior evento gratuito de Excel da América Latina. É um conteúdo de qualidade e é por isso que traz tanta gente assim e essas pessoas estão aí com a oportunidade de aprender Excel de verdade. Se você fosse pagar por um curso com essa qualidade nas 4 aulas, você não gastaria aí menos de R$600. E muito dificilmente você acharia um curso com essa qualidade. Então aproveita mesmo. E aí a segunda meta é o seguinte. Coloquei um comentário, coloquei uma postagem, na verdade, lá nas redes sociais. Deixa eu jogar aqui para ver. Ó. Tanto no Instagram quanto no LinkedIn. E eu queria que você fosse lá e deixasse o comentário sobre o que você achou da aula de hoje, o que você mais gostou e marcasse 2 amigos para participar com você na aula de amanhã. E aí eu vou fazer um sorteio amanhã por volta do meio-dia de 2 livros, tá?
não só pelo livro, mas faz o comentário ali para a gente poder entender como está o conteúdo, melhorar o nosso conteúdo e trazer mais coisas legais para vocês, ok? Beleza? Então esse foi só o começo, a gente ainda vai ter muito mais coisa. O material do curso, como eu já mostrei, está disponível na descrição, chegou no seu WhatsApp também, no e-mail, e o link está aqui na sua tela, o link de validação também está aqui na sua tela. E agora o código que você vai inserir na validação é 1234. Então você vai preencher o seu nome, seu e-mail, o WhatsApp que está lá direitinho, colocar o código de validação 1234. Não erre o e-mail, preencha todos os dias da mesma forma. Nome, coloca o nome completo, porque o certificado é de forma automática. Se você preencher o seu nome errado, automaticamente seu certificado vai vir errado. Então, é só fazer as coisas certinhas que eu tenho certeza que você vai adorar e você vai aprender muito Excel mesmo. Link das redes sociais estão aqui na sua tela também. Na descrição do vídeo também tem esses links. Vai lá no LinkedIn, vai lá no Instagram, deixa o comentário. Se a gente atingir ali em torno de 3 mil comentários, vai ter uma surpresa que vocês vão ficar de cara, porque isso aí, ela não aparece o tempo inteiro não. E aproveite, porque essa é a última turma gratuita que eu faço aqui nesse ano de 2023. Excel cada vez mais incrementado, com recursos da Microsoft cada vez mais importante. Você está com o ouro aqui na sua mão para aproveitar. Então não se esqueça de estar presente todos os dias, de hoje até quinta-feira, sempre às 19h30, para aproveitar todo o conteúdo. Show de bola! O link para rever a aula de hoje eu vou mandar lá no WhatsApp assim que acabar aqui. Então, acabou aqui, minha equipe vai disparar para vocês lá nos grupos de WhatsApp o link para você poder rever a aula de hoje. E aí, tente rever, colocar em prática, o material está todo disponível, as planilhas todas que a gente fez aqui estão lá para você realizar a sua prática. Show de bola! Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela participação. Foi um prazer estar aqui com vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com a formação profissional de vocês e até mesmo pessoal, porque o Excel está presente aí no nosso dia a dia. E aguardo vocês na aula de amanhã. Lembre-se, comente nas redes sociais, convide outras pessoas para participar, baixe o material, tente realizar a prática e venha comigo amanhã às 19h30. Show de bola? Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.